Alberto Oculista faz parte de ti. Repsol. Bem-vindos ao Super Especial. Em 35 minutos a análise ao Rally do Machico, organizado pelo Marítimo, uma prova onde Filipe Freitas levou a melhor depois de outros 3 pilotos terem passado pela liderança. Um deles foi Filipe Pires, que acabou no lugar intermédio do pódio, vencendo a categoria RC2N. Paulo Mendes estreou-se em 2016 com o 3º lugar, com o Porsche, num rally onde Rui Pinto terminou com o princípio de incêndio no Peugeot 206 WRC e a apontar o dedo a Filipe Freitas. Para este programa também convidamos Alexandre Mata, mas não compareceu a tempo útil para a gravação deste programa. Boa noite a todos. Duarte Lagos, começo por ti. Sinal mais ou prego deste rally? Boa noite. Quanto a mim, o sinal mais desta prova foi essencialmente o facto de termos 4 equipas a passar pelo primeiro lugar, pela luta deste rally. Chegamos à última classificativa com a incerteza de quem seria o vencedor e, quanto a mim, é isso que nós queremos nos rallies, por isso é, sem sombra de dúvida, para mim, o sinal mais. Sinal menos. E aqui vou dizer enquanto espectador e enquanto também adepto dos rallies, fiquei com a sensação, depois desta prova, e depois de algumas situações que ocorreram entre a organização, comunicação social e até algumas equipas, que nós andamos aqui quase que em modo de panela de pressão. E muito facilmente salta-nos a tampa. Foi a primeira prova, já tivemos algumas situações que não foram, se calhar, agradáveis. Vamos tentar ver realmente se daqui para a frente conseguimos acertar o passo e entrar de uma forma mais suave e agradável na competição. Muito rapidamente, podemos analisar imagens também. Filipe Freitas, a mesma pergunta. Só mesmo para eu ver que a organização teve alguns pontos negativos, mas é de louvar também o sistema que fez no rally, com 2 troços, com 3 passagens em cada. 3 passagens em cada, portanto, questão de redução de custos, tanto falada por nós e por todos os espectadores, portanto, tem um ponto positivo e um negativo. Rui Pinto, ponto sinal mais e sinal menos ou prego deste rally? O sinal mais, vou começar pelo sinal menos, foi realmente, uma vez mais, o início da Super Especial. Temos 20 minutos nos carros parados para, no nosso caso, a nossa equipa foi entre 15 a 20, não preciso bem o tempo, mas tudo o que seja para cima de 5 minutos já está a escala 0. E, portanto, acho que isso, uma vez mais, é de apontar às organizações que têm algum cuidado e que é fácil de os fazer, é só aumentar o percurso à chegada e na chegada não estarmos 15 minutos à espera de um carro que percorre 4 minutos a fazer o troço. Portanto, esse é o sinal negativo. O sinal positivo, o rally correu bem, os troços foram agradáveis, as ligações de troço a troço, no caso da Maltour, no caso da Portela, que já há bastante tempo não fazíamos aquele troço, portanto acho que foi muito agradável, e repetir 3 vezes o mesmo troço, como o Filipe acabou de dizer, reduz os custos, aumentando a concentração de pilotos, que porventura não via assim tanto público, a concentração de público, mas não via assim tanto público quanto era merecido desta prova. Vamos ver essas e tirar essas dúvidas através das imagens. O Rally do Machico começou então com uma Super Especial na sexta-feira à noite, para um campeonato morto e um rally às portas da morte, analisando as imagens e os números, o que não seria se este rally tivesse uma lista de inscritos mais recheada. Se não vejamos um mar de adeptos, como as imagens demonstram, logo na primeira classificativa na noite de sexta-feira. 4 líderes diferentes ao longo da prova e com 2 fortes candidatos a ficarem cedo pelo caminho, que foi Gil Freitas e Vasco Silva. Muitas modalidades gostariam de ter também em moldura humana, mas avaliando pelas imagens, e repito, avaliando e fazendo a análise pelas imagens, não têm. Duarte Lagos, neste rally, o Vasco Silva aumentar logo o interesse a dizer: estou cá presente para lutar pela vitória, e faz o tempo mais rápido. Sim, exatamente. Nesta primeira especial à noite, o Vasco Silva realmente conseguiu, e num pouco também aquilo que seria a nossa expectativa, demonstrar a sua rapidez com este Mitsubishi Evolução 10. Conseguiu surpreender os adversários, fez uma prova, quanto a mim, extremamente rápida, limpa em termos de trajetória. Foi sempre eficaz na forma como abordava, por exemplo, aquilo que eram as chicanes, onde eu estava a ver, foi um dos pilotos que demonstrou essa rapidez.
e realmente depois no final conseguiu surpreender os restantes adversários e neste caso aquele que também foi o segundo classificado, que foi o Filipe Pires, naquela especial. Vamos acompanhar as imagens e uma questão que os pilotos e as equipas e o seu testemunho disso estão carecas de pedir. O Marco Cabral também fez referência nisso na Antena 3. Não é possível fazer um percurso maior para as equipas aquecerem as mecânicas dos carros e chegar a mais ou menos ali e não ter que esperar muito, tal como agora fez referência ao Rui Pinto? Sim, seguramente. Então porquê que não se faz? Isso será possível. É uma das situações que terá de ser tomada em consideração por parte das organizações. É o tempo de espera que as viaturas e as equipas ficam antes de poder realizar este traçado. Duarte, desculpa, já falamos disso há tantos anos, quer dizer... Sim, continuamos a falar, exatamente. Se é possível, porquê que não se faz? Mas isso aí, há uma situação que é o seguinte, é preciso tentar ver por parte da organização realmente qual seria o incómodo, se existe ou não esse incómodo, em alterar o trajeto de ligação para esta primeira especial, ou tentar encontrar aqui uma outra alternativa que realmente não fosse os carros ficar tanto tempo parados. Não é benéfico para as viaturas, não é benéfico para as equipas, e se nós formos olhar aquilo que é, por exemplo, e agora aqui uma opinião muito pessoal, é minha... A situação do Gil Freitas e que ele arranca, já perde aqui muita água já e acaba por danificar o motor, sim. Exatamente. E agora uma opinião muito pessoal, eu, por exemplo, eu não sendo adepto deste tipo de especial noturna em cidade, e quando digo não sou adepto deste tipo, é porque eu, muito sinceramente, eu acho que este tipo de trajeto, apesar de ser um pouco longo, tinha sensivelmente 5 km esta classificativa, portanto, faz com que tenhamos de passar ora pela direita, ora pela esquerda, e depois as próprias equipas que vão dentro da viatura acabam por encontrar faixas de limitação para o público, faixas de orientação para o sentido da classificativa. É isso que queres dizer? É um labirinto. Por isso é que se calhar vemos tantas equipas um pouco a falhar também aquilo que é a trajetória. Podemos dizer, é mau reconhecimento, neste caso, as notas que poderão não estar, se calhar, da melhor forma, mas, sinceramente, não sei se não seria melhor, e utilizando esta classificativa, por exemplo, tentar fazer um traçado, mas um traçado em que tenha um sentido único, que não seja necessário subir e descer e agora virar à direita e agora fazer uma volta e agora entrar à esquerda. Salve-se que o que estamos aqui a fazer é tentar criticar de forma positiva e construtiva, não estamos no bota abaixo. Sim, não, eu não quero estar a dizer que isto é uma má solução, eu estou a dar uma opinião muito própria, mas nós temos visto ao longo dos últimos anos que esta classificativa e este tipo de traçado dá sempre margem para erros e enganos em termos de trajetória. Isto é aqui a falha do Bruno Fernandes que depois o prejudica e vai perder muito tempo. Nesse sentido, Duarte Lagos... Esta situação, penso, do Bruno Fernandes é para alguém que entende a ver que os pneus estão feridos atrás. Portanto, esta é uma situação grave, poderia ser muito mais gravosa a nível de público ou a nível de acidente, mas vê-se que o carro, da forma que se passa, é falta de atração atrás porque não tem até o pneu frio e precisa de quilómetros para aquecer. E vendo os IARIS, saúde-se o regresso do Marítimo às organizações de provas, neste caso, que teve a equipa de Luís Madruga a dar uma ajuda na organização. Um rally onde se tentou introduzir novos elementos na organização é uma tarefa árdua organizar uma prova, sabemos disso. Mas a comunicação social não existe só para promover, mas também para fazer alguns reparos. Minha pergunta é esta. Alguns concorrentes dos IARIS fizeram, e não só, outros também, mas fizeram chegar à RTP o seu descontentamento pela alteração do traçado da superficial, devido ao posicionamento de algumas chicanes. Nos reconhecimentos estavam de uma forma, ou seja, a entrar pela direita, e no dia da prova era pela esquerda. Depois de passarem 3 concorrentes, voltaram a colocar como estava nos reconhecimentos. A minha pergunta muito clara, Duarte Lagos, é esta. Como é que os carros de segurança que passaram antes não viram isto? Não são eles os olhos da organização? Sim, se nós formos olhar aquilo que é a regulamentação, os carros de segurança são, em última instância, os olhos da organização antes da partida do primeiro concorrente para a estrada. Eu percebo que isto não cai a belas viziados, mas isto é um facto, isto aconteceu. Sim, isso é um problema que acontece com outros tantos, podem acontecer, que muitas vezes não são vistos aos olhos da comunicação social e de outros más. Mas o 000 são carros que são os olhos da organização, mas têm que estar devidamente preparados e formadas as pessoas que os conduzem, esses carros, a equipa que lá vai, devidamente formada para isso, não é? Fazer um rally à frente do pelotão dos carros de rally. Será, no fundo, esta a mensagem também que vem a partir dos próprios regulamentos. São situações que têm que ser reportadas à organização quando detectadas e
eu acho que há aqui um ponto fundamental. Quem tem a função de 0 e 0-0 terá essencialmente, e até inclusivamente o 0-0-0, apesar de ser facultativo. Melhor que esteja a organização, se não tiver bons elementos na estrada a corresponder, a organização também não pode fazer nada, não é? Sim, claro, não é uma situação também que possa ser resolvida sem que tenha conhecimento, isso aí é lógico. A questão da ligação do parque fechado até a super especial, efetivamente era muito curta. Todos nós partimos com a mecânica fria e com o carro e com os pneus frios. É muito complicado as primeiras curvas, tal como o Rui disse, poderá se tornar muito perigoso, porque quer queremos, quer não, toda a gente quer andar o melhor possível. Acho que isto é fácil de contornar. Temos, por exemplo, o Rally de São Vicente, em que saímos da Vila de São Vicente para fazer a super especial da Ponta Delgada. Temos ali 3-4 km, que é mais que suficiente para aquecer a mecânica. Relativamente ao traçado da super especial, acho que fizemos o reconhecimento. O Duarte Lagos talvez não comunga desta ideia, mas nós teremos notas. Portanto, errar no percurso por culpa nossa, aí podemos errar, até não trouxe normal. Agora, a questão das chicanes serem alteradas no decorrer da super especial, isso é grave. E como tu falavas e bem, existem os carros de segurança, os zeros, que são os olhos da organização dentro da prova, e é grave se não transmitem o que se está a passar, ou que infelizmente o que acontece, muitas vezes estão a fazer um rally dentro do próprio rally, o que torna as coisas bastante graves e felizmente que nada até hoje aconteceu de grave. No sábado, mais 2 classificativas que se repetiram por 3 vezes, tal como disse o Filipe Freitas, e onde o Filipe Freitas foi o vencedor. Vamos a essas imagens com os comentários do Duarte Lagos. A bonita imagem aqui de Machico, o palco da competição, sempre com um público e já bem apetrechado, sempre com uma câmara fotográfica, um telemóvel à mão, a captar sempre essas imagens que transmitem os rallies, aqui um calor humano a meio do frio. E os aviões também a cumprimentarem os pilotos. Na imagem, o Filipe Freitas. No sábado tivemos então o Filipe Freitas e o Daniel Figueroa, que conseguiram realmente trazer toda aquela vantagem de ter uma viatura que neste caso é uma versão um pouco melhor daquela que exatamente, que tinha anteriormente. Era uma viatura que pertencia ao Paulo Domingos. E o Filipe Freitas, na especial da sexta-feira, faz o terceiro melhor tempo, mas arranca para o sábado realmente com outra vontade. Nota-se a vontade. Sim, mas isto também acaba por ser, se calhar, consequência também de querer andar rápido e andar o mais depressa possível para tentar recuperar o tempo que tinha perdido em relação aos seus adversários mais diretos. O Filipe Freitas ganha 2 pecos no sábado, portanto ele parte para a última especial com uma diferença de apenas 8 décimas em relação ao segundo classificado que nós estamos agora a ver, que é o Filipe Pires, e realmente centrou-se aqui uma grande luta entre estas duas equipas na parte final deste rally. O Filipe Pires, que quanto a mim acaba por ser um pouco a imagem, o espelho daquilo que foi as suas prestações do ano passado. O Filipe consegue aliar a rapidez à sua experiência e consegue perceber muitas vezes onde é que consegue tirar alguma vantagem da sua viatura e consegue depois também dessa forma surpreender os seus adversários. Ele essencialmente nas passagens por Santo António da Serra é onde marca a diferença e consegue aqui uma excelente posição aliando o primeiro lugar de RC2N. Estou Paulo Mendes. Estamos a ver imagens do interior da viatura do Paulo Mendes. Um pulinho para animar. Sim, o Paulo Mendes que consegue fazer aqui um terceiro lugar à geral, portanto faz aqui um pódio, é uma excelente entrada no campeonato regional com esta viatura e é de salientar também o facto de ter começado muito bem o sábado. Ele consegue fazer logo na classificativa de Água de Pena, consegue fazer um terceiro lugar ao geral, a 6 décimas do Filipe Freitas e apenas 1,4 segundos de Rui Pinto. Portanto, consegue aqui uma boa entrada no sábado, no rally, e isso provavelmente também fez com que o seu ânimo ao longo da prova fosse crescendo. E a determinada altura
deverá ter-se apercebido que ocupava uma posição que provavelmente para trás não tinha muito a perder, teria muito mais a perder se arriscasse e tentasse chegar um pouco mais à frente. Mas, independentemente de tudo isso, eu acho que fez uma prova exemplar, foi rápido, não exagerou de forma a colocar em perigo aquilo que seria uma posição no pódio, e a verdade é que começar o campeonato com um terceiro lugar, um pódio, é sempre importante para a pontuação e até para o ânimo desta equipa. E o Porsche, de facto, oferecer ali uma maior atenção por parte das equipas, uma vitória muito importante. Quarto lugar para Bruno Fernandes, vencedor do troféu Engenheiro Rafael Costa, RC4 e por aí abaixo. Sim, o Bruno Fernandes, que faz equipa com o Mauro Sousa e com esta viatura, um Citroën C2, vem da época passada com o título. E o Bruno, quanto a mim, fez aqui uma prova exemplar. Isto porque perde muito tempo logo na primeira classificativa, acaba por, como nós vimos nas imagens anteriores, acaba por perder tempo na super especial e acaba por necessitar de quase puxar dos galões e durante a prova ir tentando recuperar posições e galgar terreno de forma a conseguir chegar a esta quarta posição. É de salientar que só no final do rally, na última classificativa, é que o Bruno conseguiu surpreender o seu mais direto adversário, que neste caso é o Francisco Camacho, aqui com as notas do Jorge Gonçalves. Vai, com mais 50, esquadrias mais. Mas dizias logo sim. E eu dizia que aqui esta equipa que nós estamos a ver, do Francisco Camacho com o Citroën C2, acabou por ser aquele que era o grande rival nesta prova com o Bruno Fernandes. Então o Bruno Fernandes acaba por recuperar, mas só na última classificativa é que consegue realmente ganhar uma posição ao Francisco Camacho, uma vez que na última PEC entraram separados por 7,4 segundos e, portanto, o Bruno teve que realmente ir, como se diz na gíria, de faca nos dentes para a última classificativa, de forma a conseguir ganhar esta posição. Mas eu sinceramente gostei de ver o Francisco Camacho. O Francisco Camacho, que o ano passado esteve parado por motivos desde o vinho nadar pessoais, teve uma situação que o obrigou a deixar um pouco de parte os rallies, e quanto a mim este primeiro rally mostrou que regressou bem, regressou com força e foi muito interessante. José Camacho, na estreia do ponto, fica muito condicionado devido àquela prestação na super especial. Sim, o José Camacho com o António Castro era no fundo aquilo que nós gostaríamos de ter visto nesta estreia do Fiat Grande Ponto Super 2600, como sendo também uma das equipas a lutar pelos primeiros lugares e até mesmo pelo primeiro. O José Camacho perde quase 1 minuto logo na primeira PEC relativamente àquilo que é os lugares cimeiros. Muito dificilmente conseguiria recuperar, até porque a prova no sábado é uma prova muito compacta, são classificativas relativamente curtas, mas sem que possa existir margem de erro. Uma recuperação é sempre muito difícil. Nós vimos depois já na parte final do rally que o José Camacho acabou por ir melhorando os seus tempos e sentia-se um pouco mais à vontade com a viatura, e queremos acreditar, e certamente será a situação de futuro, o José Camacho, uma das equipas a lutar pelos primeiros lugares, e juntamente aqui com outros que acabaram por desistir, mas queremos que seja das equipas a lutar pelo título até, e por que não, a viatura de certeza que terá sido uma aposta nesse sentido, e vamos esperar que sim. José Camacho, que foi então sexto classificado com este Fiat Punto Super 2000. Depois na classificação Isabel Ramos, agora de novo navegada por Rubina Gonçalves. Sim, a Rubina Gonçalves voltou a sentar-se do lado direito da Isabel Ramos, voltaram a fazer dupla nesta viatura. A Isabel Ramos, que rodou sempre no rally. Vamos ouvir um pouco das notas também da Rubina. Direita 3 enrolada, com a esquerda 5 afando, mais 40.
5 afando mais, 40. Direita 4 rápida, entra posta. 4 rápida, entra posta e abre. Para a direita 5 e afando. 5 afando, com a esquerda 3 rápida, corta posta. 3 rápida, corta posta, mais 20. Esquerda 5, afando. Com a direita 5 e afando. E atenção, a direita 3 lá à frente. Eu sei que estava com pressa, Isabel, sim. Mas a Isabel, com este 7º lugar, eu estava a dizer que em termos de classificação rodou sempre entre os C2 e até, para algumas vezes, chegava-se ao Super 2000 do José Camacho. Portanto, andou aqui numa luta que acabou por ser engraçada, porque não sendo uma luta direta em termos de agrupamento ou de classe, mas era uma luta aqui pelos 6º, 7º e 8º lugar, e fez realmente com que a Isabel também tivesse de aplicar e conseguir manter esta posição em termos de classificação geral. Mais 20, direita 5 a fundo, encosta à esquerda e atenção, vamos mudar, direita 3 na caixa, direita 3 na caixa, mais 80, direita 5 a fundo, à vista. Isabel Ramos e Rubina Gonçalves, a única dupla feminina neste campeonato, com certeza. É uma das situações também do nosso campeonato regional. Já tivemos mais equipas femininas. Neste momento apenas temos a Isabel Ramos e a Rubina Gonçalves. Existe esporadicamente mais uma ou outra presença em termos de copiloto, mas equipa mesmo na íntegra feminina é a única. Neste momento estamos a ver aquele que foi o 8º classificado também, que é o Ricardo Gonçalves Artur França. Na divisão que fez o campeonato, o Ricardo dizia que o seu grande objetivo era essencialmente continuar a evolução e o seu crescimento em termos de andamento com esta viatura. O seu objetivo é a RC4 e o troféu Engenheiro Rafael Costa. Certamente conseguiu na íntegra aqueles que eram os seus objetivos. Esporadicamente rodava aqui também com tempos relativamente perto dos restantes adversários e de certeza que é mais uma das equipas a contar para este troféu e para esta classe e agrupamento em termos de campeonato regional. A distância do Rui Pinto, o António Belo ficou sozinho no VSH 4 rodas motorizes. Sim, exatamente, ficou sozinho, acabou por ser o primeiro classificado dos VSH 4 rodas motorizes e o António Belo, navegado por Nuno Ferreira, parece este ano ter mais carro. Aquilo que nós vimos na estrada era que realmente a viatura estava com mais potência, sentíamos que o António Belo estava com um andamento mais vivo e foi agradável ver esta viatura passar e é sempre bom também a presença do António Belo com este carro no nosso campeonato. O Alexandre Mata começa a época a vencer nos Iares? Sim, uma grande entrada no campeonato por parte do Alexandre Mata, navegado pelo Bruno Rodrigues, faz o primeiro lugar no troféu IC Publicidade Temac Iaris Cup. É o primeiro da RC5, só que há uma situação engraçada. O Alexandre via-se numa situação confortável à entrada da última classificativa, mas depois acaba por chegar ao fim apenas com 3,3 segundos para o segundo classificado. Portanto, ele perde imenso tempo na última classificativa. Certamente deverá ter suspirado de alívio. Mas ele teve fumo do teu carro, teve alguns problemas. Exatamente. Deverá ter suspirado de alívio quando realmente vi que conseguiu um tempo que garantisse este primeiro lugar. A Nora literalmente andou o Paulo Andrade com os travões, ora travava muito atrás, ora travava muito à frente. Sim, o Paulo Andrade, navegado por Paulo Ferreira, acaba por também fazer um segundo lugar em termos de troféu Iaris. Estas viaturas e aquilo que nós tínhamos falado também anteriormente e na própria antevisão, acaba por ser um troféu engraçado. São viaturas que acabam por ter o seu troféu próprio, são equipas que tentam dar o seu melhor e acabam muitas vezes por ter andamentos engraçados e vivos, e as diferenças têm sido, aquilo que nós temos visto no passado, as diferenças têm sido relativamente pequenas. E ao exemplo daquilo que eu estava a falar do Alexandre Mata, tanto um primeiro consegue fazer um primeiro, como um terceiro, como um quarto faz um segundo. Existe aqui sempre uma animação muito grande relativamente a estas pequenas equipas.
O Arthur Quintal e o Vítor Rodrigues também, sim, com muitos problemas nos travões, e sem travões não há quem consiga... Deixa-me só dizer que anteriormente vimos o Diogo Camacho com o Silvio Malho, acaba por ser o terceiro classificado, portanto foram as 3 equipas que acabaram no troféu Iaris, e neste momento estamos a ver então aquilo que estavas a dizer, em 13º o Arthur Quintal, navegado por Vítor Henriques, acaba por ser a primeira viatura nos VSH 2 rodas motorizes, aqui também a beneficiar dos poucos concorrentes, das poucas equipas com este tipo de viatura, apesar de ter levado ainda uma penalização de 10 segundos logo no primeiro controle horário, mas consegui chegar ao fim e garantir esta posição. 5 desistentes, entre os quais Rui Pinto, princípio de incêndio. Rui Pinto, o que é que se passou de forma sucinta? Nós, no início do troço, notamos algum ligeiro fumo, mas pronto, não demos muito aso ao problema, encontramos o troço e o fumo foi aumentando, e nessa saída da curva do caracol da Portela temos que abrir já os vidros e continuar. Desligamos a potência máxima do carro, a bang, para perspectivarmos que pudesse alguma coisa proporcionada por tal, mas penso que pecamos por tardio. Estávamos a disputar o rally, não podíamos de maneira nenhuma baixar os braços, por não sabermos as consequências da situação. Estas são as imagens que se vê a bordo do carro do José Camacho, quando lá chega. E então? E a questão de grande do rally, o Pinto diz que pediu ao Filipe para parar e o Filipe não parou. Quando o carro bloqueia o diferencial, os diferenciais derivados ao semiestre partido, fiquei completamente a meio da estrada, sem qualquer tipo de manobrar o carro para me desviar do concorrente que vinha, seguido, que era o Filipe. Pedi ao Paulo que fosse rapidamente para o início da curva avisar, porque eu estava a meio da trajetória, estava na trajetória ideal, proporcionava qualquer tipo de acidente, a sequência era rápida das curvas e aí foi feito. Quando eu saio do carro, vejo um início de incêndio na parte de trás, desloco-me ao lado do navegador para tirar o extintor manual e ao descavilhar o extintor a cabeça soltou-se, portanto o interruptor que poderia primir a válvula de disparo soltou-se e nada mais que tinha a fazer senão pedir auxílio ao concorrente, que neste caso era o Filipe, que vinha logo de imediato. Assim eu fiz, estranho que ele fez uma pausa e depois curvou para o lado esquerdo, numa zona que provavelmente mais fácil de passar, e o socorro foi dado pelo Camacho. O socorro foi dado pelo Camacho e por alguns populares, depois trazeram alguns baldes de água e as consequências foram efetivamente menores das que poderiam vir a ser, porque eu não tinha qualquer tipo de ferramenta que pudesse apagá-lo. Inclusive até o Paulo, pela sua experiência, tínhamos 2 garrafinhas de água, enquanto não chegava o Camacho, foi a única coisa que ele teve que deitar na zona traseira do carro, abafou um pouco, mas voltou novamente ao incêndio e o extintor do Camacho que salvou de consequências gravíssimas. Filipe. A realidade é que quando chego ao local, vejo o carro vejo o copiloto a subir, a correr, a me fazer sinal, teoricamente, para abrandar, como em muitos acidentes que já passei ao longo da minha carreira de rallies, e quando passo pelo Rui, não compreendi a linguagem gestual dele, não compreendi a gravidade da situação, por isso não parei, não tinha vantagem nenhuma em continuar, tanto que terminei o troço, informei a organização que o Rui estava parado, pensava eu por acidente, disse que estava parado, mas estava a sinalizar o acidente e que dava para os concorrentes passar. Foi o que aconteceu, portanto o Rui afirma o antidesportivismo que tive, não é a realidade, isso não aconteceu. Penso que o Rui leva uma placa dentro do carro, podia-me mostrar e aos outros concorrentes, talvez não do conhecimento do Rui, mas do copiloto com muita experiência. Não, é do conhecimento, obviamente, dessas placas todas, mas num sentido em que estava de situação, é obviamente que a primeira coisa que passa pela cabeça de qualquer piloto, inclusive tu, é tentar comatar o problema que está e não ir só um pedaço de papel. Da gravidade da situação, nem tu demonstraste na estrada. Eu tentei abrandar, levei as mãos o mais alto possível, fazendo um sinónimo de aflição, a pedir socorro da viatura. É tal coisa, mas portanto, a linguagem que não transmitisse isso para dentro do carro, não foi só para mim, como para mim. Obviamente que não fiz mímica, nem poderia fazer, mas os levantar os braços, o fumo que já saía do carro é mais suficiente. Quando eu passei não havia fumo no carro, desculpe, mas não. Eu não posso, é a palavra do Filipe contra a minha, entretanto... E diz-me uma coisa, mas vamos aqui à base da questão. Tu tinhas os extintores dentro do carro.
Foi o que originou isto tudo. Porque não acionar os extintores? Tinhas o extintor, como tu bem sabes, não sabes em cinto ou em forma. Não, sei. O extintor manual, automático, é para o habitáculo e a frente do carro. O incêndio é na parte de trás, portanto só o manual. Exatamente. E porquê que o manual não funcionou? Eu acabei de dizer há pouco, quando escavilhei o extintor, a cabeça do extintor saltou. Isso é completamente impossível acontecer. É impossível? É impossível. Garanto que mas queres ver o extintor? Eu não quero ver porque não tenho nada a ver, mas se contactares qualquer empresa da especialidade, vais ver que não precisa. A empresa da especialidade já foi informada, pedimos o extintor para poder fotografar e mandar para o fabricante e que, obviamente, assumiria as consequências de tal situação. Se a cabeça saltasse, tudo o gasto que lá estava dentro teria saído. Ou não? Quando estou a dizer a cabeça, não é a cabeça do extintor, é a parte que primes, que está carregada o faz selo. Qualquer coisa errada aí na manutenção do extintor, garanto. Mas a situação que nós estamos a avaliar, e não é a intenção, penso eu, desta entrevista, nem a minha da pergunta intenção do Paulo, fugir a qualquer questionar o extintor, ou a atitude do extintor, a pessoa que fabrica o extintor e tudo mais. É, ao fim e ao cabo, a tua atitude. E mandei parar, eu fiz os meus gestos, a minha parte aflitiva não foi suficiente para o Camacho foi. Foi igual. Não foi igual. Quando o Camacho chega, para já o Camacho foi na trajetória... O lume era muito maior. Sim, o lume era muito maior. O fumo era muito mais intenso. O lume não era... O fumo era o mesmo, o lume era maior. Não, o fumo quando apareceu não existia, desculpa que te diga. Vinhas muito rápido, provavelmente, e não deu para ver. E vi uma coisa, talvez o teu copiloto já teria muito mais acima. A indicar para o Camacho abrandar. O teu copiloto vinha a subir quem abrandou o Camacho, quem parou o Camacho fui eu, da mesma forma como tentei fazer. O copiloto estava em cima, não tinha noção da gravidade. Mas diz-me uma coisa. Quando o Camacho para, é que ele começa a ter noção. Na questão de incêndio, infelizmente, não terias outra atitude ao ver o teu carro com princípio de incêndio? Como assim? Desculpa. Queres reincidente nisso? Não terias outra atitude num princípio de incêndio? Acho que terias. Como já incendiou um Evo 10, não terias outra atitude? A atitude foi a mesma, foi para apagar o incêndio. Sim, mas não me mandarias parar de outra maneira, eu não me apercebi, tanto eu como o Figueiredo... Eu não poderia parar de outra maneira, se não for aquela que eu me fez, levantar os braços e efetivamente pedir a tua intervenção. Vamos um bocadinho de pedagogia aqui para os telespectadores que estão a ver, tu levas esta placa dentro do carro, com OK e com SOS. E tu sabes isso para quê? Sei perfeitamente. Se mostrasse o SOS, o que é que aconteceu? Teria obrigatoriamente de parar. Ou informar a organização. Não, tinhas que parar. Tinhas que parar. E o segundo concorrente se dirigir ao posto mais próximo para informar da situação. Exatamente. É isso que devia ser feito. Exatamente. Achas que na situação de um incêndio e que a aflição para apagá-lo, eu ia me lembrar da plaquinha? Repara, não sei. Se o incêndio fosse no meu carro, eu lembraria-me de tudo. Se tu queres, efetivamente, colmatar a atitude, não mostrei um simples papelinho, está tudo bem. Eu não vou avançar com esta polémica, nem é a minha situação aqui, e não aceitei o convite da RTP através do Paulo Almada para tentar alimentar qualquer... Já não tenho jeito para isso, nem sou político, para tentar estar aqui nestas situações mais desagradáveis ou leve atrás. A afirmação que tens com a situação que foi, com a postura antidesportiva que está errada. Minha? Sim. A afirmação que tu fazes é que está completamente errada. Eu mantenho sempre até ao fim. O Camacho é testemunha disso. Mas eu parar da mesma forma, não fez o atitude. Exatamente. Em relação a esta situação, eu penso que é oportuno aqui fazermos uma ressalva e para que as pessoas saibam, efetivamente, as obrigações que as equipas devem ter. Deveria haver da parte das organizações, tanto que se fala em segurança, algum briefing que permitisse lhes elucidar de atitudes que os concorrentes têm que ter para situações futuras. No entanto, também queria-te relembrar e informar da parte do Colégio de Comissários Desportivos, deveriam ter chamado o Filipe, a equipa do Filipe e a minha equipa, para que eles ouvissem a versão, e não ser uma versão aqui pública, mas sim da parte deles. Eles não os fizeram, onde deveriam de os fazer. É a obrigação do Colégio de Comissários Desportivos, e que se alguém vai ouvir, ou está ouvindo, vai passar a palavra, tentar interceder para com as duas equipas para aferir a veracidade dos factos. E não estarmos aqui nós os dois, em público, a tentar dizer o que disse, diz o que não disse. Tu estás a dizer o que sentiste e tu a dizer o que vi. Estamos a dizer aqui já que há um erro da organização perante esta atitude. Portanto, isso chama um alerta para que no futuro não aconteça. Uma reclamação que não aconteceu. Segundo o que me disseram, quando cheguei ao parque fechado, irias apresentar uma reclamação contra a nossa equipa, mas... Não, isso são situações, provavelmente, conversa-se em esquina e não da minha equipa. Não houve qualquer intenção de tal, nem nunca pus isso. CPJ, dá para fazer a próxima prova, São Vicente? Completamente, já está quase pronta, mas a nível de carroceria já está devidamente preparada para amanhã a dar os últimos retoques de visual, de pintura. A parte mecânica chega amanhã à Itália, e, portanto, prevemos no dia 23 deste mês esteja já a rodar para aferir se tudo vai bem. Gosto também e queria recordar que a única peça que não tinha disponível é o escape. O escape rebentou e, infelizmente, não tinha essa peça disponível, caixa de velocidades, diferenciais e todos os órgãos necessários a dar continuidade ou fazer já o rally amanhã estava disponível, mas
Um minuto, Logos, para analisares e dares a tua opinião. Relativamente a esta situação, há uma situação que eu quero deixar bem claro. Não poderei, nem serei certamente a pessoa mais indicada, nem provavelmente haverá alguém que possa fazer, nem plena consciência, poder avaliar intenções. Aquilo que nós podemos fazer é tentar se colocar no papel das pessoas. E eu vou tentar, se calhar, colocar no papel de um e do outro. Eu compreendo perfeitamente numa situação, aquela que o Rui passou, de estar na possibilidade de ter um incêndio na viatura e uma vez que, infelizmente, no passado recente até já passou pelo mesmo e sabe o que é essa aflição, ver uma viatura acabar por ser consumida pelo fogo, poderá ter saído, pedido auxílio da forma como poderia fazer, que é tentar na estrada parar o próximo concorrente e fazer com que esse concorrente parasse e socorresse. É por isso que o banqueiro tem que fazer essa ressalva. Formamos aqui a coragem de debater o assunto frente a frente. Não, mas a intenção foi justamente essa. Não acontece noutras modalidades. Porque muitas vezes, e a quente, na hora, dizemos coisas que eram um pouco mais agressivas e depois tentamos ver melhor realmente as coisas como é que elas são e chegar até a conclusões piores ou melhores, isso não está em questão. Mas estou-me a tentar colocar no papel dos dois. Portanto, eu compreendo perfeitamente a situação do Rui, porque é uma situação de aflição e aquilo que nos passa pela cabeça é apagar o incêndio e salvar aquilo que é o mais precioso, que é a viatura. No caso do Filipe Freitas, eu vou tentar colocar aquilo que é um concorrente que vai em classificativa e que nós sabemos perfeitamente que, quando parte para uma classificativa, a nossa mente está formatada para concentrar nas notas, na trajetória e tentar ser o mais rápido possível e tentar tirar o menos tempo daquela classificativa que nós temos. O que é que poderá ter acontecido? Poderá ter acontecido aqui uma situação que realmente, felizmente, não acontece com frequência, mas o Filipe, ao passar, poderá não ter entendido aquilo que estava a ser pretendido por parte do Rui. E eu digo isto porque eu não quero acreditar, e quando digo não quero fazer ressalvar o não quero, eu não quero acreditar que alguém que possa passar e ter consciência que alguém está com uma viatura em incêndio ou eventualmente possa estar numa situação de perigo, faça vista grossa e não queira parar por uma questão desportiva, independentemente de tirar vantagem ou não, mas eu não quero acreditar isso. Compreendo a frustração do Rui, compreendo que o Filipe provavelmente podia ter parado, mas podia ter parado por uma situação em que já aconteceu no anterior, em que para ele e os outros todos passam e fica ele para trás. Isto aqui acho que, e como o Rui também dizia muito bem, nós chegamos a uma conclusão, que é, temos que salvaguardar este tipo de situação, muitas vezes por parte das organizações. Fazer um briefing antes. As organizações, antes e até como depois, o Filipe diz há pouco, tentar apurar a situação. Se fosse um acidente que não desse como ele não deve para ver se foi ou não foi acidente, não sabe se foi incêndio, se não foi incêndio, se era um acidente e a equipa estava inanimada dentro do carro. Poderia acontecer. Não havia placa SOS, não havia nenhum concorrente que parasse, iam chegando ao fim dizendo que o carro, no número tal, estava parado à estrada e a equipa inanimada do carro. Portanto, não havia forma de socorro. Estás numa situação extrema, nós estamos a falar de todas as hipóteses, há tudo aqui possível. Pois, exatamente. Mas portanto, esse simples papel SOS ou OK, nada mais funciona do que uma... É a ferramenta que tu tens para indicar, para mas informar a maior ferramenta no momento foi, efetivamente, demonstrar a aflição, pedir socorro ao piloto mais recente. Temos que não perceber a tua linguagem. Temos que concluir. Obrigado aos dois pela vossa comparência. O Duarte Lagos também. Novamente informo que era importante, como falamos tanto de segurança, esta situação não passa ao lado e que tenhamos, provavelmente, porque não, entre as pessoas mais obrigatoriamente da parte das organizações, um briefing que assim seja o que achem oportuno fazer para que situações do género, minimamente, não quer dizer que seja sempre em si, noutras situações quaisquer, quais são os procedimentos que têm que ter. Resta-me aqui fazer um pedido de desculpas público aos pilotos que entrevistamos no final da prova, mas não há tempo para passar essas declarações, ficará com certeza para o próximo Rally de São Vicente. Entramos em parque fechado no que diz respeito ao Rally de Machico, regressamos à antena com a rampa da Amatur. As inscrições para a primeira prova do Troféu AMAC fecham a 11 de março. Fique bem, fique sempre com a sua RTP. Boa noite.
Alberto Oculista faz parte de ti. Repsol.